A mim, quer numa escola de sociologia crítica, não te foi pergunta contrária. O foco está naquele indivíduo, mas aquele indivíduo está numa estrutura. Então, você toma criminalidade não como um variável dependente, mas como um variável independente. Que ele te abriu um campo de possibilidade. Claro, tem que ter trabalho empírico. Então, o que é que fazer com ele? Um alguém que comete crime, toma a escolha de cometer crime. Então, ponto. Agora, quem que está falando alguém é delinquente? É justiça. Só o delinquente, se o juiz só o delinquente. Mas o juiz se toma o delinquente, que quer dizer o delinquente realmente. Isso porque não tem coisa, mas quer ver que está a fazer parte de um rota de narcotráfico. E narcotráfico está a fazer o que é? Está a criar oportunidades de elevação social. Não tem épocas na cabeça, que é épocas eleitorais, que te parece uma regra está por de lado. Significa que está a criar uma exceção jurídica, onde que tudo é possível. Se me lembrar um vez que não fazemos vídeos lá, na tempo campanha nós acatamos, nós é militante. O que é que você está a fazer lá? De certa forma, te ajuda a reproduzir. Você está a malhar também a coisa, uma oportunidade pega nisso. É um business. Então, maltas é mercenários. Também. Por isso que então, que sempre falam aos alunos, não tem que entender uma explicação de crime. Ou que não está a falar causa. Tem três agendas. Tem agenda religiosa, tem agenda moral e tem agenda sociopolítica. As três agendas ali, nós enquanto cientista, que está servindo. Ele tem que trabalhar com factos. Agora, que ele não tem que levar, mas ele existe, para não compreender a dinâmica social, para não bater atrás, para não estar na perspectiva longitudinal, de que é 500 anos para não tornar bem, para entender como é que é assim. A prisão na Cabo Verde aumenta mais de 200% no 2010. Se crime diminui, não. Depois vem daquele fenómeno que inflou. Hoje, botem cozer. Botem gangue, botem tag, perdi bril, flameletei. Alguém flameletei, perdi bril. Depois eu vou tag a cozer. Tag tinha uma ideologia própria, tinha uma questão lá diferente. Agora, não pega, não pode me tag, pronto, outra questão. Eu continuo com o grupo cada vez mais novo, que é para cada vez mais lideranças novas. O fenómeno tag, o fenómeno de gangue de rua, ele é uma consequência de coisas maiores e que te preocupa mais é o crime, colorinho branco, a alta criminalidade. Para nós, se o que tem alta criminalidade, se o controle alta criminalidade, que livre do controle é melhor para que ele no fundo é mão de obra. E depois, se o crime que não tem se ligar, que até entra na gangue, a maior parte dos crimes que não tem roubo, se ligar a consumo de droga. Se não fala consumo de droga, pode ter tráfico, uma droga tá passa, te fica. Bom, alguém gosta como sociólogo é uma profissão, é que a minha identidade, né? A minha identidade ainda mais de punk do que sociólogo, na verdade, né? É um rapaz que nasce que cria e que de repente começa a sentir curiosidade e curiosidade crítica, te questiona a nossa sociedade antes de saber que é a sociologia, né? E por isso que canto resolve o curso bem já mais tarde, mas canto resolve bem foi não é que coisa ali parece interessante, como é uma coisa de questão. É. Então acaba para fazer aquele curso que me fez, sociologia, sem sabendo concretamente a coisa, mas sabendo que era um coisa de chatear a cabeça. E no fundo é que é lá, pronto, é de um indivíduo que tem um espírito de crítico de criança, ou seja, de pergunta teu, né? E de questiona coisas de geral, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Então que ela acaba para ajudar eu também no meu percurso enquanto pesquisador. Como, na verdade, é meu pesquisador, né? Pessoa universitária, não dar aula, dar algumas aulas, sim, é verdade, nunca professor universitário, nunca dá aulas na universidade, tempos parcial, nunca de um quadro universitário, mas o que realmente tenta fazer pesquisa, o que te ajuda e aula como complemento para modo de um monte de minhas tese, né, que ainda tem, que ainda bate desenvolve no treino, ainda acaba para discutir com alunos dentro de sala de aula, que ele é uma coisa interessante, para o dentro de sala de aula, tem também uma fração de sociedade, então você testa lá, o que fica só livresco, né, porque você tem aquela coisa de livro, mas fulano tal que já mora 200 anos atrás, foi aquele lá, você tenta sempre naquele trabalho de teoria e prática, lá dentro, então dar aula para mim é interessante, gosto, mas a mim quem gosta mesmo é de treino de fazer pesquisa etnográfica que eu ainda faço. Portanto, ir para além de sociólogo e etnógrafo.
História interessante me sempre queria estudar algo diferente. É que aqui estuda violência que é diferente porque sempre estudar violência, né? Mas me queria estudar algo fora de caixa, numa perspectiva fora de caixa. E me cantam no curso de licenciatura na Portugal e a fazer sociologia, tinha dois temas que me interessam. Um deles a criminalidade, para morte, começando na Portugal, e naquela altura que eu abri o jornal, ou que estou à televisão, e se fala início de 2000, e era preto matou, cabo-verdiano matou. Então tem aquela ideia na Portugal, cabo-verdiano, então tudo é, quer dizer, criminoso. Então era aquele que tinha, que hoje que está a fazer aquilo, como bem criado leis, que te proíbe aquilo, que é aquele que chega-se atrás de torna fazer, e que na verdade é uma minoria, mas é aquele que te percebe mais, o preto, o africano, o cabo-verdiano. E imenso altura na Portugal, na Lisboa, onde que botou biba dentro da própria comunidade estudante, tinha o preconceito em relação a cabo-verdiano de bairros, né? Como tinha um preconceito de próprios estudantes em relação a bairros. Quando o monte de que babe bairro que estava primeiro, mas a família lá que estava. Depois está mudar para como aquele estatuto universitário, te levar a exame bairro, não sei o quê. Depois tinha que coisa que são pediu também. Na Portugal ele tchau, né? Como um histórico que não tem que baixar ouvir, mas que maior parte de que as maltas de bairro que que babavam nos anos 60, 70, 80 era a população de Santiago, então ele coisa bairro baixou. Então, eu tinha tchau daquele discurso racial, né? De criminalização de bairros negros de Portugal e sobretudo cabo-verdiano. Então começa a questionar, mas pera, a mãe que filhos cabo-verdiano então, não comete crime. Aquele primeiro curiosidade, mas ao mesmo tempo tinha um fenómeno, tinha uma altura, e coluna de punk. Ainda foi meio punk, que me punk metal, não digo, era dos anos 90 na praia, aquele que sempre interessante, antes para metal mais pesado, e espírito de punk tinha dentro daquela comunidade punk aquela questão de ocupa, muito ligada à extrema esquerda, nossa foi a esquerda radical, né? Que era um monte de meninos e filhos com condição, meninos ricos, que naquela fase de adolescência que sai de casa, estava morando na Palestina, que tem vários ocupa, e tinha alguns conhecidos naquela altura português que está naquela vida, e aquela coisa também interessante. Mancava para a criminalidade. Primeiro, na Portugal, como na altura, aquela que tive mais fácil acesso. Nem a turma tinha os maltas, a caminho nunca tinha muito relação com bairros, conheci alguns maltas, sim, mas não que as maltas que estão naquele que não pode falar comportamentos considerados delinquentes ou associados a delinquente. Então tinha maltas que abrem porta para isso. Mas ao mesmo tempo, é curioso para modo e naquela altura também sempre me férias na praia, semana da Flamengo nunca saí de cá ver, estava a aula e depois tirar férias ainda estou na minha. Pronto, sempre 2 vezes para ano, Natal e Feira Grande. E tinha aqueles 2 personagens que naquela geração de meninos de rua, meninos perirote, que era bala com pistola. O famoso bala com pistola, gosto homens grandes. Né? E bala com pistola na altura era menino ainda, era que tinha parece que tinha 18 anos. 16 ainda se lembra, mas que tinha 18 anos e insistia um episódio lá na Platô. Houve um roubo na carro, um furto, né, que roubo, houve um furto na carro, e como, acho que era bala, você lembra, um desses dois, mas era um desses dois, você tá passava, só para mãe passa naquela rua, claro mesmo. E está um agente PJ na barbearia, canto Flávio vai prender, é amarelo na gema. Imagina, aquele BSPJ tinha aquele Land Rover antigo, né? É amarelo naquele coisa de retrovisor, pô aquele geme, pô lá, depois enficarento o sol enquanto corta o cabelo. Não é aquele coisa injusta. Mesmo que era, para já, porque tem, só para morrer ele está estigmatizado, está apanhado, era piratinha, se mata flora, né? Mas o facto de estar lá por um mês, amarrar naquele coisa, fica lá, aquele coisa é aquele indignante, indigna aquele coisa, é aquele injusto, e começa então te tenta, percebe, né? E ok, mas será que
tem criminalidade, isto ainda na Covid, será que tem criminalidade como alguém naturalmente é criminoso? E depois canta uma Portugal, já na porção, sai na férias, na Portugal tinha aquele discurso de cabo-verdiano, de aquela natureza, né, para quem que estuda Lombroso, que é um racista, um criminólogo, que se foi de criminologia, nem criminólogo na área que sabe, põe que tinha, no fundo, ele era mais um teoria sem base empírico que tinha, você era simplesmente ideólogo, era um racista, italiano, e então já tinha aquela questão de natureza, certo? Então também que está preto, né? Preto. Na Cigarra era ciganos, né? Na Itália. Ciganos e sicilianos que saracenos. E se começa a falar árabes, né? Pronto. No sul da Itália. Então tinha sempre aquela questão racial, né? E na questão de Cavriano, mas sempre ligar à natureza. Né? E ali na casa Cavriano, aquele menino de rua, filho daquela família que está condenado, naquele bairro, nas casas eram meninos de Chara Grande frente. Então, lá quem começa a ter interesse, percebe até que ponto que os meninos, eles é criminoso, realmente eles é criminoso, por uma questão de natureza, ou para ter uma questão estrutural que está a fazer com que aquele crime que supostamente está comete, ou aquele delinquência que supostamente é mais uma consequência, completamente um ato em si deliberado para uma natureza. Foi assim que a gente chega lá. Do ponto de vista, se não for na Portugal, tive aquele acesso e que era um gangue num bairro que tinha uma apelação, um bairro social, a gente chega lá e começa a fazer as entrevistas. Então foi assim que interessante, e já na altura, não se fala de quando fazer monografia, de aquele ano na monografia, não era 2005 por ali, afinal eu tenho na praia já era, não está seguível de um jornal online que tinha, era o Liberal, na altura. E tinha outro jornal, mas o Liberal era aquele mais sensacionalista, não tinha uma assim, mais realista até. Tinha tudo, era realista, até sensacionalista. E eu tinha coisa que não estou conseguindo, eu que também ali também, tinha tipo uma praia, era uma cidade tenso, certo? 2004, 2005, 2005 para aí, sobretudo. Então foi lá que começa a interação e como nunca tinha acesso àqueles rapazes e como já tinha aquela história de bala com pistola e eles eram crianças de rua, como não tive acesso também a tinha crianças de rua na platô, e que se está sempre na platô, e então foi lá que começa a conversa quase enquanto tenta perceber, relaciona no fundo desigualdade social e criminalidade, mas no fundo, meninos de rua e seus prática no crime. E foi isso que me bate bem. Depois tive acesso aos ditos textos. Depois, pronto, depois bate abrir outras coisas, tem que me bate interesse de outras questões, que são tudo relacionado desde do tráfico, ainda se fala sobre o tráfico de droga, mas o tráfico no geral, que é o tráfico de droga, e sobretudo crime colorinha branco, que é o que Mbirata explora, sobretudo para cozer que insiste na campanha de 2011, entre 11 e 12. Daí começa a ter interação para essas questões ali, depois o que tem acesso a circuito de tráfico, botou de outras coisas, para trás do tapete. Então, é para entender gerar de outra maneira. Então, no fundo, migra de criança de rua para criminalidade, dita delinquência, mas depois uma criminalidade mais sofisticada, digamos assim, mais organizado, mas no fundo é violência urbana. No fundo, como o que não está falando violência, criminalidade é uma dimensão de violência, mas tem um monte de violência que é o crime. Tudo crime é violência. Então, foi assim que o processo bate bem. Pronto. Assim, resumidamente, já longo, mas resumidamente. Sabe, pergunta que está mais, que as perguntas mais interessantes que está fazendo é mais cansativo e qualquer causa. João da faca tem causa, né? Para alguém da falecido. Queria que é uma questão epistemológica. Como fazer pesquisa é que a sua conversa com alguém, eventualmente alguém da família investigador, não é? Investiga com o Zé. Tem tudo um trabalho epistemológico, metodológico para trás, né? É que só, se não outro alguém era investigador, outro alguém era método, alguém era tudo coisa, né? E, e de facto, tradicionalmente, pois é que não todos, e aquele que canto e começa a
já que não bem ali, então a explicação, então lembra coisa que escreveram no jornal, então a entrevistas na televisão, no telejornal, na altura que não bem a férias, ainda seguia tchau, se não for liberal e outro jornal online na Portugal, e eu tinha sempre coisa, como que tem criminalidade? Desestruturação familiar, crise de valor. Era aquelas duas coisas que está surgindo. Quando eu falei, bom, ok, mas crise de valor antigo que desaparece, valor contínuo, portanto, é que há mais conflito. E para mim, variável conflito era interessante meter lá. E a questão da rebeldia, né? E não para tinha um valor de bocadinho mais, pronto, não é por aí, é mais conflito do que crise. Depois, era aquela questão de família, mas desestrutura de coisa, né? Senão não se pensa numa perspectiva ocidental, né? Por isso é que a família cabo-verdiana, né? Que não a gente está a falar poligâmica, né? Mas hoje não tem outra terminologia que é mais ou menos a mesma coisa, mas é um pouco com alguns nuances. Terminologia de Laurent, Pierre Laurent, um belga, um antropólogo belga, que tem dois livros fenomenais sobre questão de família, não só. No fundo, nossa família ele é machima acrescentado. Bom, aquela que para explicar, uma coisa que ela já terá um podcast só, é outra questão, só sobre família cabo-verdiana. E me quero melhor alguém para falar, tem outras pessoas mais interessantes que mim. Mas começa a questionar as coisas ali, né? Não começa a parecer coisa, mas nas estudos de violência ou nas estudos de criminalidade, depende de que hoje. Mas no fundo é tudo questão de perspectiva, mas com base empírica, é que a perspectiva para uma é com a opinião que não se fala dela. Como, e se trata e indicadores, ou seja, um variável, como dependente, quer dizer, uma crime depende de alguma coisa, ou de família, ou de valor, outras coisas, né? Bota cair nas agendas do senso comum, agenda religiosa, agenda política, vamos dizer, agenda moral, e que é a ciência. Mas é legítimo que alguém pensar, agora, é que de bom tom é cientista que está papel. Alguém está fazendo investigador, está continuando a reproduzir essas coisas ali. Então, é mim, quer numa escola de sociologia crítica, não está a fazer pergunta contrária. Ou seja, o foco está naquele indivíduo, mas aquele indivíduo está numa estrutura. Então, você toma criminalidade não como um variável dependente, mas como um variável independente. E que ele te abriu um campo de possibilidade. Claro, tem que ter trabalho empírico. Então, o que é que falar com ele? Alguém que comete crime, toma a escolha de cometer crime. Então, ponto. Agora, quem é que está falando em alguém delinquente? É justiça. Por isso que tem crime e tem desvio. Ser desviante, né? Ou rebelde, se nós aliando a falar. E só que, sou bom delinquente, se o juiz for bom delinquente. Mas o juiz for um bom delinquente, que quer dizer um bom delinquente realmente. Pode ser que não comete crime. Também alguém está cada dia sem cometer crime. E monta alguém que está comete crime, ou seja, está comete crime à categoria. Por vários, por crime tem um monte de tipo. Portanto, tem estudos psicológicos estão mostrando em relação da psicopatia, estudos de anos 70, e a maior parte de psicopata que se aparece. E psicopatismo também não é excusa, se mata alguém, mas a gente não outros contextos. Então, ele telebol pensa assim, para falar assim, bom, ok, na caso cavriano, que é uma novidade, no fundo é tudo efeito cadeia, mas na caso cavriano, não tem que entender, mas o que não está falando é crime, se manda definida Malta, se não fala, não, a questão é que é Malta se te afirma suas identidades de forma violenta. Então, isso é uma questão de autoafirmação. Agora, tu afirma para onde? Ele tem um conjunto de fatores. Que é uma última maneira, mas de forma mais simplista que pode falar. Esse, bota um contexto social. Ok? Será que eu vejo porque ele é desigual? Ok, ele é desigual e estrutura de oportunidade também é desigual. A questão familiar, não para ele desestruturante, para que é, mas família tem um problema lá dentro. Problema no sentido de falta de diálogo. Não interessa tem pai, mãe, que tem mãe, que é o menos. Tem
contexto de crise familiar também. Tem que mas crise familiar de que estrutura, que foca na estrutura, mas foca na família real, que não estão. Mas aquele é fatores que te originam, né? Te origina mal. Lá para moça naquela situação que quer dizer uma tua comete crime. Se não vai para a pobreza de olhar criminoso. É por aí. Só que não tem coisa, mas quer ver que te faz parte de um rota de narcotráfico. E narcotráfico te faz o quê? Te cria oportunidades de elevação social. Não tem épocas na cabeça, que é épocas eleitorais, que te parece uma regra te pôr de lado. Significa que te criar uma exceção jurídica, onde que tudo é possível. Se me lembrar um vez que não fazer uns vídeos lá, na tempo campanha nós é catega, nós é militante. Você entende? Então, e o que é que você está a fazer lá? De certa forma te ajuda a reproduzir. Você está a malha também a coisa, uma oportunidade pega nisso. É um business. Então, maltas é mercenários. Também. Né? E não tem trabalho que já não faz, que já não publica de sobre aquele. E quem não se está publica manente, como ainda tem tudo coisa que escreve. Não se escreve manente. E depois, tem questão de urbanização. Mal tem essa fluxão longa se faz na organização, desorganização, que ela não é por aí. Mas a verdade é que tem na Cabo Verde, não para modo, até foi pensar, mas que foi executado, o facto de ter um urbanismo desordenado, mas ainda se pensa só na físico, mas pronto, mesmo se falar na físico, o urbanismo desordenado te cria o quê? Te cria espaços onde que terá uma sensação de impunidade. Onde que então, e que autoridades têm dificuldade dentro, nunca tenta com a polícia agora dentro onde que crer, mas cria aquela zona de estabilidade que se você sabe uma pessoa lá, probabilidade, aceita, cria oportunidade também tem que tem das teorias, janelas partidas, que quem está a seguir, ou seja, um monte de alguém está a falar, mas quem entende o direito, porque janelas partidas tem outras lógicas para trás, mas ele é viável nesse aspecto, onde de facto que esse lugar onde que você tem controle, ou que se faz controle nem estatal, mesmo controle comunitário, né? Porque tem aquele controle, claro que depois tudo é possível. Depois não será que você tem impunidade, uma sensação de impunidade. Como morosidade, justiça, então te parece muito fazer, mas tudo aquilo é oportunidade, aquele que deixa o fator que te fomenta. Tem um outro, tem que stop, um que ainda fala de tag, sobretudo a palavra tag vem de onde? Vem de rap. Tem influências. No fundo é que influência. Se minha colega Lourenço Bernardo está a falar, é que influência, é apropriação. Tem apropriação de valores globais, mas que te torna local. Como tag, a palavra tag, que significa, né? Que no fundo significa aquela masculinidade negra, né? Tem ali na Santiago, mais concretamente, Rascanguca, que é um fenómeno de maquinário crioulo, que um historiador e Arlindo Mendes está a trabalhar ali, tem um livro sobre ele interessante, não naquela perspectiva criminal, mas tem aquela parte de violência que ninguém estava a buscar também, que não te julga por essa coisa. Ou seja, tem um tchau elementos ali que te fomenta. Como que se foi inspiração de coisa, de maquindade, de hipermasculinidade. Agora, o junta tudo aquilo com o álcool, com disponibilidade de arma, e com o nosso ressentimento de ser incapaz de expressar nos revolta com palavra, só com palavra, para matar, para mostrar, é um bomba. Então, alguém da causa, que tem causa, tem várias causas combinadas que para bom, que forma ali te serve, o que te serve para bom, não tem que perguntar, mas para mim, que dois irmãos, está criando no mesmo bairro, no mesmo família, com o mesmo tipo de educação, bem ou mal, um estava para crime que o outro também. Ninguém já tinha o que filho é doutor DR ponto, doutorzinho, tá lá, doutor, tem diploma, que irmão está preso, ou para outro caminho, para onde? Que ele tem que questionar. Ele está por ser, mas tem vários nuances. Como ainda trabalha a violência numa perspectiva de triângulo da violência. Para ter violência direta,
tem que ter violência estrutural que aumenta a política. Mas tudo aquilo é resultado de uma outra violência que é cultural. Ele é um ciclo. Então, a questão de que começa. Por isso que ainda fala que tem violência gratuita. Então, ninguém consegue responder a qualquer coisa aí. Acho bom que tem resposta. Agora, então, flow, mas tem várias combinações que te levam irmão vai para a criminalidade e o outro vai para outra coisa. Mas, no fundo, e que não era um revirance. Tem alguém que está ribe da vida, não abre perna. Tem alguém que está ribe da vida, não usa esse corpo para força, nesse caso. Abre pernas, a ser um pouco sexista, pronto, já não ser. E tem alguém que é para entrar na partida, tem mano de várias maneiras. E que leitura é a evidência. E tem alguém que te usa essa capacidade para ser empreendedor. Pá, que não esqueça, mas traficante de droga também é empreendedor. Rabidão também é empreendedor. Então, enquanto sociólogo, nunca pode analisar as coisas ali com moral. Nunca pode usar juízo de valor. Tem que entender realmente para explicar. Agora, se mim concorda que ele é outra questão. Aquele deixa para gente de igreja. Então, por isso que então, sempre falando aos alunos, não tem que entender uma explicação de crime. Ou que não está a causa, tem três agendas. Tem agenda religiosa, tem agenda moral e tem agenda sociopolítica. As três agendas ali, nós enquanto cientista, que está servindo. Tem que trabalhar com factos. Agora, que ele não tem que levar, mas ele existe, para não compreender a dinâmica social, para não atrás, para não estar na perspectiva longitudinal, de que é 500 anos para não tornar bem, para entender como é que é assim, ou como é que não é assim. O traficante sempre não foi, não começa a traficar alguém. Então, e nessa perspectiva que é para parecer complexo, mas tenta explicar o mais simplista possível, então por isso da causa, cada caso é um caso. A mim, enquanto um sociólogo crítico, a palavra evolução que eu gosto também existe. Ainda precisa de transformação no sentido de cozer. E na debate que ainda faz debates teóricos e epistemológicos sobre criminalidade, você quem acha? Quando um chega ali, há meio tempo, e que merengue era mais perigoso do que o verde. Merengue, que é um indivíduo que tinha existe, está lá no mercado, no platô, ele está sempre, cria praticamente na ponta do tabelão, na São Bento, né? Tudo qual que esta na praia de Santiago, tudo qual que esta suia droga, só fala São Bento de Lisboa, né? Ligada a bebida, a prostituição e a droga, né? Pronto. Na Somada, na Várzea, na platô. Como se me está falando. E merengue, se maior competência criminal era a manipulação. Eu tenho enganado alguém. No tempo que gente fora te vinha comprar na praia, o teu cara era na porta da minha casa, lá Rua Sara Bandeira, antigo Rua Sara Bandeira, e hoje, a partir de 75, a Avenida Amílcar Cabral, já era mulher comendo, mas Sara Bandeira, por gente tinha da cabeça e gente grande. E gente muitas vezes te deixava que as compras que se usam no mercado, se copira está ali, se copira nos anos 80, esse da nossa copira, nesse tempo, IAS, que tinha aquela dinâmica que tinha, já era que se transcorre tamanho, Bulfs, era lá na platô que era paragem, na Avenida Amílcar Cabral, e esse deixar ver se que se compra na casa de alguém, e merengue essa capacidade, era baba, flame, mandar uma busca, sim, só é. E só foi anos 80, só é. E então cantam bem entre o gangsta flá, uma criminalidade aumenta. Só que me falou, ainda estou de religião terminal, 500 anos para ali. E no mundo inteiro, criminalidade diminui. Né? Ou seja, e violência diminui, criminalidade aumenta, por exemplo, que eu não vendo bem. Únicas razões que criminalidade aumenta, por exemplo, a partir de 2011. A partir de 2011, idade não, mulher, ou mulher idade nome, passa a ser VBG. E VBG passa a ser crime, antes é cara. Então logo que crime aumenta. É mais crime que prostituição. E que é que também? Só que também, às vezes, era ofensa corporal, só tem, por exemplo, e houve criminalização de muitos actos
deles é dizer, por exemplo, que antes é que era crime. Mas se não bem faz uma análise no mundo inteiro, o todo é uma violência diminui. Vamos olhar para a população domesticada. Começa na Europa. Certo? E o que não lê história de Covid, você percebe, no bem, 1835, revolta de Várzea, gangues mataram, né? E gangues que se conheceram como Batalhão Caipira, foi um lugar de portugueses, que mandaram para ali, como vocês ganharam na Portugal. Eles, de cabeça que entram no golpe de Estado na Covid, lá na Vale, que eles matam alguém, eles fugem, eles bravam, eles pilham, depois eles América se pegaram mais. Isso tudo uma história. Tem casos, tem bandos, gangues sempre existem na Covid. Né? Nome badiu que bem à toa, é que para morrer de delinquência, para muitas questões, que lembro não pode ter tempo para mas está associado àquela. E mal associado, mas está, pronto. Mas não estigmatizar. Então, violência realmente diminui. Agora, se na Europa, a partir dos anos 60, 70, na América, e começamento, na América Latina, 80, 90, tinha que chegar com a violência no momento, preferia, mas eu também sempre preferia. E ali chega na anos 90. E nem quando começa a dizer coisa que repara, minha trabalho é em vaga. Botar continuidade. Minha busca passar para entender negócio, mas minha analisar a partir de negócio e os cuidados que não tem de polícia a partir de 2005. Que não tem sistematizado, que eu consegui bem mais. Tem alguns dados soltos, mas assim, rigoroso a partir de 2005. Né? Então, o que você repara? O trabalho tem três vagas. O que não se falou vaga quer dizer, mas tem continuidade. Tem 2005, 2009, que ele ainda conseguiu a primeira vaga na praia. Na qual fez 5 vagas, mas na praia é 3. Como dentro de que as 3 gols, na qual ver depois, depende do lugar, Mindelo, Alves, Sal, pronto, depende, Sal é outras questões, é outros crimes, que é propriamente aquele tipo de crime, de gangue. E 5 a 9, depois 12 a 16, e depois mais que tudo, vai bater recorde que 2021, 2022. 2022 é ano que tem mais crimes, a falta de ocorrências policiais, tive mais crime, ocorrências criminais na Cabo Verde e na praia. Mais do que tudo que ela está, 2022. Também e houve um aumento brutal, 17% de criminalidade violenta. Então, tem aquele trasvaga ali, aquele trasvaga permitiu, hoje, melhor uma continuidade. Quer dizer, ele sempre é alto, mas tem que os picos. Ou ainda foi vaga, assim, foi 2005, 2005 que aumenta, e é bem dixe baixo que ele quer 2005, só em 2009. Depois ele torna ascendente, pronto, é assim. E depois que aquilo tem, se não for que trabalha só gangue, bom, começa com o gangue, mas vai para outras coisas, tem que contexto, entende aquele contexto. Tudo branco começa na 2000, que é na 2005. Bom, na Cabo Verde vendeu um ajuste de conta de tráfico de droga de cabo-verdiano no estrangeiro. E quem que tinha a minha idade, adolescente, no 99, 90, finais de 90, eu está falando, uma turcos está ali para bem mata flango. Não interessa quem. Na fazenda. Claro, alguém referenciado como traficante. E realmente o que não está passava de noite naquele lugar, eu já um monte de pala de guarda-costa. E realmente turcos mandaram para me matar. Era um ajuste de conta na Europa de tráfico transnacional de droga, que o cabo-verdiano meteram na meio, que também é turco, holandês e não sei o que. E na 2000 houve um assassinato na fazenda. Né? Primeiro, e essas modos operantes de que lá de gangue, de morte própria, de assassinato, de ajuste de conta. O que acontece? E a partir de lá, deu um boom, nunca vai bater aumento. Mas lá não quero falar de gangue ainda. Eu tinha grupos de crime organizado, grupos de tráfico, grupos de narcotráfico. Não te identificáveis na altura, não te conseguia identificáveis, não sabia entrar por um nome, mas te conseguia identificáveis.
E la coisa houve desestruturação de crime organizado. Ali que me entra o fenômeno de reportagem. Outra associação reportagem, onde que essa faz causa, reportado também existe, existe uma oportunidade para uma reportagem, quando começa bem, é uma minoria dessa, sim, tinha vida de gangue na marca. Só na zona de Massachusetts tem 3 grandes grupos. Tinha, e esse que estão ativos, sim, mas tive civil, CVP e Green Street Gang. Isso tudo bem. Por maltas de Chad, maltas de fogo, família de fogo, bravo, mas de praia, pelo menos na Chad, tudo na Chad, na zona de nós, onde tem CVP. Então, que as maltas começam a reportar, e quando não foi reportado, não entendo uma coisa interessante. Eles deportaram, mas tudo isso que é deportado judicialmente. Houve muito autorreportação. A maioria de gangue, rapaz, de deportaram, botando outra bem para cima da morte. Eles becatas ficam a ver, eles acham ali uma oportunidade. Como eu tinha um tráfico instalado, eu tinha crime organizado instalado na coisa. E para aquilo não estava nos 80. Só que só manifesta na rua no 2005. Então, houve aquele assassinato de 2000, que também te reportaram na meio seu, que ele é um facto, nunca pode falar, não, é basta não ler jornal, e coisas que não se falou, é coisas que bata a seguir, na altura como um viver, é coisas que tem entrevistas com aquelas maltas daquele tempo, é coisas que são na jornal. E, então, é dentro desse que cantas bem que os 3 grupos ali, por questão de sobrevivência, esse está juntado, esse formam um grupo, que é o primeiro grupo característica TUC, ou seja, característica gangue americano que é CVP, não é de nós. Teve the people na América que havia pistoleiro na Covid. Era um clube de zona, era no fundo um grupo de zona, que era bem um gangue para falecer. Gangue é gangue, pô, gangue é grupo de amigos, mas pronto. Gangue no sentido criminal. E esse como rapaz americaninhos, não sei o quê, alguns deles já com um historial de crime na América, sim, é verdade, que era um facto. E se fosse aproveitar por crime que já está ali. Porque tem que entender anos 90. Anos 90 é o de ajustamento estrutural. É ano de recuo do Estado. É ano onde que Cabo Verde cresce de forma exponencial, mas o desenvolvimento social, ou seja, o bem-estar social que acompanha. A desigualdade começa. A desigualdade era 0,51 na índice de Gini, que é alto. Foi 0 a 1, outro para 0,51 é alto. E passa metade. Você está no nível de Brasil, não sei o que, naquela altura. E então, tinha uma revolta na bairro. O rebelo gosta de falar a palavra rebeldes, os rebeldes, não é verdade? Tinha revoltas na bairro. E ali entra aquela questão da apropriação. Tinha 50 Cent lança em 2005, Tupac, que se ganha BG, anos 90, aquela coisa tem desenvolvimento, a malta está a máxima fome de tempo que nos anos 80, finais dos anos 80, não estou a filme com Bufu no cinema, carro zona, não está a brigar. Eu nunca tinha arma, não tinha matraca. Muito alguém já dá direto naquela época, também é verdade. Mas é diferente. Se um homem que entrevista, um homem de 80 anos que entrevista no jornal, eu sei, assim, rapazinho. Então foi um gosto. A minha foi de corte de tabaco. Um homem que tem uma entrevista ali, tinha 82 anos, no 2011, flancante tinha 18 anos, também em 1950. E falou, tabanca c'era grande, com tabanca di vaso, com tabanca, o que encontra? Quem que homem, te fica a terra lavando a garrafa com pedra, mas depois misturar amigo, cos'è que muda? Nunca te matar companheiro. Vamos na tradição de baril talanha. Por isso que ela passa um centro rap nos anos 90, fala, os outros que nós não estamos a matar. Então, é aquela cultura de lanha, que rasca um guga sem mão flow, que é lindo de trabalhar direito. Que eles estão junto. Então, bom, gangue já existia, aquela estrutura de gangue, para mostrar, no anos 80 porque ainda tinha um vovô. Anos 90 tinha meninos, tinha ninjas do mar, mas ninjas do mar tinha piratinhas, que era bem de bairro, que era bairro, que tag bem inova, mas era grupos que está praticados, que pode se considerar delinquente. Pequena delinquência, não é que era coisas, tinha umas coisas mais gaiatas no meio, homicídio também, alguns casos, mas basicamente era furtos e roubos.
Então, canto daquele caso que foi tráfico de droga, que bem, que distribuiza para ali, próprios gangues de marca distribuiza para ali, ou seja, vou ter uma oportunidade de subir na vida, vou ter uma oportunidade de ter expertise com deportados e vou ter mão de obra criminal. Revoltar com gangues de antissistema. Então era normal que gangues surgem naquele contexto. E tag, bem de marca. Tag live, mal entendido, é outra coisa. Agora, se perguntamos por evolução ou transformação, tag que até mais. Gangue então. A tag que até mais. Como tag foi um momento que surge durante algum tempo, com meninos características de bairro, de gangue de bairro, e muitos anos, já nos anos 90, já tinha aquela palavra, mas na comunidade, mais concretamente dentro de Portax, ou quem que convivia com isso, ora passa a cantar até era rappers. Né? Na altura, alguns rappers, já estou a usar aquela palavra, como tinha o grupo que tinha aquela coisa. Mas, depois, bem meter o ar, que é diferente que os outros grupos, passa a ser uma coisa territorial. Naqueles 90 e tal grupo que não consegui mais ir na praia em 2003, um flow, gangue que te aproxima de crime organizado era 10. Rapaz armado que dava diretamente, te lidar diretamente com o tráfico. Então, aquela coisa foi forte. Mas tive um outro fenômeno ligado ao tráfico, lancha voadora. Dado conta de crime na Covid, pesado a partir de 2005 com o processo da Flávio Vodaga, mas é processo da Banonense, né? Que é o primeiro grande grupo de cabo-verdianos, exclusivamente cabo-verdianos, embora ligações internacionais, que trazia a droga da América Latina, bem ali, pôs na mula e mandava para Espanha, Portugal, que isso não era outros lugares. Espanha, que tem entrar, que é o mercado. Depois lancha, é na sequência. Então, canto da lancha, houve um segundo dia de situação de crime organizado e como houve também uma forte repressão em relação a crime de bairros, tem 2 grupos, por exemplo, de gangue de rua que foi condenado como crime organizado. Quando nem lancha que foi condenado como crime organizado. E é outra questão, mas pronto. E então houve sim uma desestruturação. Aquela desestruturação, o que não está analisando, coisa que não está percebe. Houve sim, houve um investimento na repressão, que mais investiram nele foi prisão, né? Justiça e prisão, depois foi polícia e segurança pública, depois houve um projeto social. Mas só que foi mal feito. Né? Só que foi mal feito. Mas realmente que desestrutura gangue, tinha alguém morre, tinha alguém bacaria e tinha alguém migra. Se ele fugir via da cá. Tinha alguém está matar a Dakar. Dakar, Guiné, Portugal, Luxemburgo. Tchau. Então, houve um fenômeno de que e tinha uma alta também que vai presa, depois larga, houve também é preciso falar, houve um trabalho comunitário, muitos grupos que surgem, sobretudo ligado a rap, muitos programas comunitários. O governo fez essa parte na altura, das formas que foi, só que se fazer desconectar, foi uma coisa meio à toa, e que ela foi mal. Se não está falando, se inflou, mas 2021, 2022, aquele mais alto, é para morrer, que a falta de coisa a fazer tão mareado, que aquela desestruturação de gangue, junto com a desestruturação de crime organizado a partir de lancha voadora, cria um vazio. Cria um vazio, e tem um conceito francês que ainda usa, paz criminosa, mas padre e pastor Lucínio, está falando uma coisa interessante que nota que é paz camuflado, paz camuflado, e nunca está combate criminalidade só com a polícia. Portanto, é uma questão social, é uma questão meramente criminal, nem de natureza acima, um vai tentar compreender para uma tudo coisa ligado a que alguém de bairro preto, não sei o quê. Então, aumentado, a prisão na Cabo Verde aumenta mais de 200% no 2010. Se crime diminui, não. Depois vem daquele fenómeno que inflou. Hoje, botem coisa, botem gangue, botem tag, perdi bril, flamelete, alguém flamelete e perdi bril.
E depois eu falei, Tag é acusar. Tag tinha uma ideologia própria, tinha uma questão lá diferente. Agora, não pega ele no polo me Tag, pronto, outra questão. Eu continuo com o grupo, cada vez mais novo, e que é para mim, cada vez mais lideranças novas. Hoje o que tu conseguiu de se motor de avante, se não for 10 grupos, está ligado. Mas hoje o que tu conseguiu é uma fronteira entre o que é crime organizado. Certo? E depois, o que e operação de Baronesa, né? Aquele processo de Baronesa, Lancha Vodora, e mais recentemente Troia, mostrando de envolvimento social naquela coisa, ou seja, aquele que se chama crime cruel branco. Como tráfico de droga, ou seja, criminalidade, só é possível se tem uma ausência de Estado, ou uma ausência, ou no fundo, violência política. Por isso que minha tese, que entendo defender, é que para não entender criminalidade, para além daquelas questões históricas que nunca sabem perder qual é o que os assistiu, e tem dois processos na Cabo Verde que te reproduzir, que fazem com que um é tráfico, que o outro é momentos eleitorais. Que te reproduzir. Sei que tem aquele força. É que à toa que o que está de obidade de ocorrências criminais, o tema, aquele ciclo que se falou sempre, está coincide com o momento eleitoral. A mod, bom, tem uma história para trás, né? Então, questão de evolução, é se evolução ou se transformação, é tornar uma coisa estruturado, visível. Como tem uma característica de bairro. Hoje gangues é transcomunitário. Vez era impossível buflaba e você sabe uma boa atacado, ele sim eu sei botar foi alguém de chara, ou alguém de ali, ou alguém de aquela. Hoje o que sei onde bom botar ela chara, botar tara branco. Porque sei grupos mais transcomunitários e torna mais perigoso. Então até um artigo que escreve em 2012 que publicaram um livro de Almedina, um coletâneo que já dava conta de aquela redefinição. Falando mais de redefinir essa coisa de criminalidade para se transforma. Até dar uma entrevista na altura na RFI que ainda fala aquela coisa ali, quando houve aquele atentado, suposto atentado a filho na altura então primeiro-ministro, dá uma entrevista a quem fala e já não tem aquela 3 gerações de gangue que um autor americano e John Sullivan fala, no começo com o tag de bairro, que já é tempo que o Congo Fu não pode falar a gangue de bairro, a gangue de Sanagar, pronto, é diferente, mas a gangue. E passa para a questão de mercenário que hoje na bairros, não só, como quem fala mercenário, não só de droga, mas de política, também a nível de momento eleitoral, e não passa onde que próprio, você confunde gangue com crime organizado. Onde que já tem um ataque a instituições do Estado. O assassinato, por exemplo, de mãe de delegado, e outras coisas que não sabe, tentativas de assassinato de magistrados, quando que foi infiltração de crime organizado entre o próprio Estado. Então, a mim tem focado muito na crime organizado. E para mostrar assim, hoje, e o fenómeno de tag, o fenómeno de gangue de rua, ele é uma consequência de coisas maiores, e que te preocupa mais é o crime, colorinho branco, a alta criminalidade. Para mim, se o que tem alta criminalidade, se o controle alta criminalidade, que livre do controle é melhor para que ele no fundo é mão de obra. E depois, se o crime que não tem se ligar, que até entra na gangue, a maior parte dos crimes que não tem roubo se ligar ao consumo de droga. Se não fala consumo de droga, pode ter tráfico, mas droga tá passa, te fica. Pronto. Minha que fala de violência eleitoral, questão de criminalidade ligado a ele, é apenas uma dimensão. Violência eleitoral tem a ver de próprio candidatos, maneira que esteja, companheiro, agressividade verbal, violência verbal. Esse não é tipo um período de exceção jurídica. Depois tem uma que meter o processo, não, era tempo de campanha. Desculpa, pronto, não é aquela outra questão. Mas criminalidade é uma dimensão. Mas não que ainda fala, sobretudo, se fala de um período que me insiste mais concretamente, que é nos milhões de 2012, que a gente está a fazer etnografia na Bairro, na altura da Sana Chedinha, no Brasil,
C'era grande atraso, então é coisas que convive com ele. Ali em dias que está na bairro, ainda só com short, tinha brinco, tinha tatuagem, está na bairro, com a passa, porque eu vendrei também era pasta, e por isso falar, não metei também. E ali dia que era para fazer de abuso, né? Se manta esta coisa, se sabia esta felicidade, tem política para esta chama, esse telefone, para esta tem políticos que hoje e que nós até não tem não está falando, não está falando assim hoje, estou olhando, que está falando comigo de vergonha, que é desgrande, né? E vira sexta per sexta deste tarantos, vem da Sakura Pass, da Sara Shintaro quase na caraca, pronto. Então se isto aquela coisa realmente começa a abrir um olho para a coisa. E fenômeno era muito simples, mas me adianta lembrar, isso está escrito no jornal, que faz uma pesquisa exaustiva nos jornais para anos 90, só que era localizado mais na Santa Cruz, embora tu a falar de praia, mas era mais na Santa Cruz na altura, e uso de pessoas consideradas delinquentes. E que nos anos 2000, na 2011, coisas mais gaiato que na Somada, por exemplo, na Santa Catarina, na altura onde dava aula na Somada, e, e era comum, ouvia aquela coisa ali, fulano tal, bem de noite, aquela coisa dá processo, fica morto, anda, e fulano tal, bem de noite, entra naquelas aldeias, espanta alguém para eu saber, nesse caso, uma MPD, pagar nesse caso, uma MPD, o peixe deixar no poder, mas também ao contrário tem, né? E, e o que a polícia bem faz a averiguação, acabou, ele está preso. E não sabia, tinha alguém que sabia que queria fazer aquelas coisas. Dá processos, não foi o processo que anda, mas hoje quer dizer arquivados, muito o processo de um crime colônia branco, pronto. Mas, como realmente, sempre não sabe, e 10 anos 90 tinha aquelas associações ali, mas na campanha, se foi militar, ou que na altura houve uma maneira onde fala de partido, hoje já, engraçado assim, era mais educado na linguagem, ou para não ficar mais velho, e era mais maduro, e ou se bom está mais acadêmico, nunca sabe, embora não continue ativista, e académico já é ativista, pelo menos minha maneira de perspectiva de hoje academia, e também uma outra reflexão que me faz, para uma vez, eu tenho que ter cuidado às vezes com o que eu estou publicamente, embora não estou arrependendo nada que eu falo, tudo é verdade, tudo é real, a verdade é relativa, mas tudo é aquilo que insiste, mas a verdade é que e o povo te percebe, mas na campanha, militantes, por isso ainda fala militantes partidários, e não partido, porque se fala partido, né? E já tive caricatos, coisas que influi que depois dirigentes partidários perguntaram, esse tarante, pronto, eu falo, não quer saber, mas depois felizmente vieram a televisão de novo, e acabou comprova tudo coisa, mas meio reflete, e ele que fleca a mim, pronto, embora eu trouxe pela outra questão. Mas qualquer militante partidário, e que ele, qualquer alguém pode alguém que tem mínimo noção das coisas, pode militante partidário se preocupa sempre de dois perfis. Um é aquele alguém machicado, né? Aquele alguém machicado, mal criado. E naquela altura era até que era chefezona, era mondonizona, era aquele líder que tem que dar nele. E zonas é de mercado, partidariamente. Aquele outro figura, aquele figura que tem influência, que normalmente é uma mulher, não necessariamente, mas normalmente é uma mulher, aqueles duas figuras ali, que militantes também. É por isso que depois de eleição, é que à toa, que depois de eleição a violência sempre aumenta. Tem ajuste de contas. Tem um caso famoso que a televisão na Vila Nova. Que eles meio que pôr o microfone que fala para mim o que se fazer. E para outras promessas, outras coisas. Então, e na altura era isso. Bom, nós é um país democrático, não tem boa governação, mas que não acredito. Nunca se questiona que ela, como comparativamente com muitos outros, não é realmente tudo que ela é e não tem que falar assim, porque a flama não se está mandando só boca. Sim, é verdade.
Mas nos momento eleitoral é irracional. Certo é? É sujo, né? Desde a e hoje muito alguém vira te sabe para uma história de bafatara na várzea, quintos grande, pronto, vocês já basta saber, também redes sociais ajuda tio nessas coisas ali, mesmo era ba boca a boca, vina nos meus era boca a boca, pronto. Mas realmente, botam política eleitoral suja na conversa. É que limpo, é que limpo, né? A mim que és observador, a mim que és observador, ele vem te creio que as bairros junto com mi bairros. Aí os que observam, então, não há bebe um grogo lá na direção não anda comigo com quem seja, conosco que está no treino, e ele vê bem na CNN, não, não, não. Botou de, é sujo, mano, é sujo. Um monte de gente que entendia, falava ali que não tivesse quem ganha, a questão de abstenção, não deve estar sendo comprado. Alugado, se manda falei que comprar, e alugado, alugar bilhete de identidade, pessoal. E alguém está falando, olha que alguém tem 20 votos para 500 escudos. E eu tenho que fazer pôr no lugar do outro. Alguém 500 escudos. Se meu brother falou um beijo, que falou um dos intelectuais que era praça. Eu falei, tá, a mim, voto na PCV, lá para eu, pela manhã, voto na MPD, li Castelão, de tarde. Mas vou pagar 500 escudos, lá, 500 escudos, que ele me pega menos escudos. Para nós é Canadá, estou falando, pega escudos, não, para ele é tio, questão de dignidade, você dizer. Então, nossa política é sujo. E boa uma dinâmica de gangue. Que tem gangue de um partido, aquele outro partido. Tem gangue de um partido, tem gangue de aquele outro partido, depois tem gangue mercenário, que é onde quer equipar. Mesmo que são maltas que não campanham. Não é, mano. Não campanha. Eto estou com, só que não te focou para você. Não, mercenário, quem quer mais teu? Você entende? Se não for aquela hora, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eles fazem assim. Outros alguém da fazer na fazer caso. Isto é, se o job livro de homem que já bem liga, se já falta nome, homem de livro da fome, se viu o nome, homem jornalista, Cinto Lopes, ele tá falou coisas que já não sabe, de modo de tempo de feirinho, nesse livro, né? E é verdade, coisa ali, desde menino, desde 91, quem tem noção, nunca tá votando, não sabia ponto seguida, e não sei como é que as coisas, então é bata evolui, é bata transforma para coisas mais grandes, para o país também transforma, você dói. Então, ele é uma dinâmica propício. Depois, dinheiro para circular à vontade. Depois, arma. Então, está a comprar umas show, bala, está a comprar umas show. Quando a governo nunca tem problema, arma tem show à vontade na governo, que tem bala. Ainda bem. Isso era uma matança total. Basta nem que sair muito retiro, que é outra questão. Mas pensa que usei clipe de MTV lá. Ah, pronto. Aquela informação militar, sei como é que assim que funciona. Mas, droga te circula, tu cria umas show. E depois está aparecendo assim aqui na tempo eleitoral, botou um vírus que circula, que está por dentro tudo duro. Seguinte, isso é tudo duro, mas é que dor da toa, não tem que entender as dores. Cabo é um país pobre, onde é que botou giro e pobreza. O que o governo está a fazer, quer central, quer municipais, é giro e pobreza. Bom, pequeno eleitoral é aquele monte, é um momento que botem de ganhar dinheiro. Então, na 2011, o hotel, claro, na 2016, em que seguir de perto, mas soube. O Malta está falando nisso, contar a mim. Você não está até para baba, como depois de dar o tiro. E dar o tiro, ele morre 2 anos depois, candidato o tiro, foi quem que está lá? Está um candidato, está os polícias. Sai junto com o candidato o tiro. Você entende? Então, é um indivíduo que um dia, não sabe quando você tinha filmagem naquela altura na Bairros, com Malta, você, é um indivíduo que sabe refletir. E amanhã eu falo, amanhã não está bem um caraca, não tem um caraca lá, rapaz bizarro. Não zona lá. E não está bem. E gastroman, 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 gastroman. E na televisão del sábado, um hotel, lá me echar, um troteio que houve lá, me echar, um hotel algemado por uma cara polícia.
na Carpiquete. Ave Maria, brother, aprendeu. Aqueles maior informante que tinha, era um gajo fora de série, killer. Você me falou ali que tem juízo moral, o gajo era. Ele ajudando e entende as coisas ali de outra maneira também. E, man, sábado, dia domingo de tarde, telefone toca, anônimo, pá. Aí, mano, man, sabe se teu? Eu falei, brother, é bom. E você trabalha com isso, São Martinho? Eu falei, São Martinho, me dá carinha, bem, ele me contou. Aquela era um bem, que ter coisa, eu na caro. Em mãe, sim, de estatuto. Para Mário, chega às vezes, eu às vezes, por exemplo, aprender menos, ele que é líder do grupo. Da aprender o tiro próprio, bah. Tiro não, e magdaflado, e preventivo. Ele nem tiro nem nada, é acaso. Que chama. Eu falei, e a vinda para não fica para trás, canto também, falei, senhorzinho, você lembra de mim? Faz parte do comitê de partido, né? Comitê, é mim, tá? Dona de zona influente de zona, traficante de zona, senhor juiz, chefe de polícia e partido. Comitê de zona. Que ela estão. É que não disparate. Existe. Mas atenção, essa flor de 2011. Na 2016 também acontece. Na 2020 foi diferente, para uma dinâmica muda. A dinâmica muda. Nem consegue saber um negócio em que sabe. Mas é um momento perigoso sempre. É um momento. Cantam daquele cérebro entrevista. E em 2011 foi nesse momento, naquela altura que inflama no cérebro um barril de pólvora. Que inflama, se exagera. Pólvora bem rebenta, pronto. E bate rebenta, que rebenta, se mangacciametro rebenta, bem rebenta. E, como originalmente, eu tinha irracionalidade política, emocionalidade política. Aquele momento é o momento que você acha de ter uma oportunidade de subir na vida, nesse caso de rapaz, é de pegar dinheiro, não desalguém é parar o carro, e por aí, então você faz qualquer coisa. Então, é um momento sempre bomba relógio. E depois eu tinha bairros armados. Também foi na altura que saberam, não é? Roubar arma. Roubar ou vender, é bem contrabandear que outro curso, que é bem roubado. Mas pronto, palavra correta, contrabando. E tinha bairros armados. Droga voluntária, álcool voluntário, então era perigoso. Então baril de pólvora era nesse sentido ali. Depois tinha militantes partidários sem escrúpulos. Como o que tem interesse é o fim. O meio que ainda chega lá. E o que quer dizer, mas nós é que não temos democracia. Não temos democracia, assim, com muitas falhas. E se não é a democracia, nessa perspectiva eleitoral é perigoso. Mas nesse momento, o povo aproveita aquilo que melhor tem. E é que as rapazes, né? Você de aproveitar associações e por aí. E 2011 foi uma época que abriu um outro para um aquele fenómeno. Ele também começa a interesse para crime organizado, para crime colarinho branco. Bom, o povo está feio. Um gajo que está assistindo na televisão, mas criminalidade, para aquilo, para preto, repressão. Depois está bem campanha, você está bebendo grog lá na barra, você está telefone privado para aquele gajo, você tudo junto, que saber de guarda-costas, você questiona. É hipócrita. Então, é nessa perspectiva que quem começa a perceber outras dinâmicas também começa a abrir a dimensão de estudo, começa a interessar mais para a questão de relação política e partidária, primeiro ligado à questão de gangue, tanto comunidade como partidos institucionais ou militantes partidários, e pronto, e depois começa até porque crime organizado, por modo desde célebre denúncia de José Maria Neves, em 2006, na televisão, dia de eleição, uma dinheiro de droga, se te compra eleitoral, que depois nunca mais se falaram no assunto, até a última eleição tática na São Vicente, que o Cid denuncia a mesma coisa, que na bastidores não sabe um monte de coisa, mas tem coisas que
se manda fazer centro de coisa até ficar para mim. É temas sensíveis, mas em que coisas ali debaixo do pano que é interessante do ponto de vista sociológico, é que é tão interessante se do ponto de vista das relações sociais como é coisas perigoso e eleição é um momento sim, onde que quem que está na crime, quem que está na delinquência, ou quem que usa esse corpo para aquele tipo de violência lá, ele é tem um skills que é aproveitar para pessoas sem escrúpulo. Dessa forma, tudo o político está a fazer, dessa forma que é loto que sabe, né? E como tem um monte de democratas de papel, né? E mesmo eu monte alguém que critica, mas põe um contra com ele, não sabe o que é que faz, desde mais grave ou menos grave, isso é. Então, mesmo pergunta, brother, mas não tem estudado para ele mato. E foi, tem alguém para ele te matar, mas você sabe, ele tem um copo que note e está estranho. No fundo, você sabe, mas tem um limite. Então, por isso que a catabela, que chega lá, manca se que ponto que um dia que te descarrila de bes, como fome se teu, e nós não sociedade teu ressentir esse man falou no início, nunca sabe expressa nós revolta, só com palavra, e nós uma sociedade extremamente ressentimento de classe, que hoje é teu, explorado por alguns políticos populistas, de todos os lados, ou tudo traslado, ou de que do lado, né? E não tem teu ressentimento identitário, questão de raça, ligam-se a falar raça, que é uma questão identitária que não tem, e é perigoso, e é perigoso como e já não tem teu ressentimento, e com aqueles elementos de arma, de bebida, de coisa, e pode haver esse descontrole, eu costumo descontrole, só que ainda não te espera, mas não continua assim, num descontrole controlável. Não, a questão de prisão é crucial. Quando não se falava aquelas combinações de causas ou fatores, né? Prisão é um desses, né? E quando se falava, bom, em 2011 houve um aumento de 200% de presos na Cabo Verde. E curiosamente, por que nós nunca tem agenda, nunca pensa a longo prazo, cadeia te levava acho que 300 e tal alguém. Aquele que, por aí, acho que há 300 e tal alguém antes, houve um aumento, no fundo, criado ala novo, que era até ala para pôr os jovens, não sei o quê. Prisão preventiva, tinha prisão preventiva. E cadeia passa de 300 e tal, salvo erro, para 600. Aquele dia que é inaugurado, está 680 alguém preso. Ou seja, já é fazer o piquenote. Ou quem falou nunca tem agenda, pô, nunca planifica. Né? Houve tchau repressão. Houve repressão na 2006, 7 e 8 forte, por militar na rua. Foi tão violento, o militar que está preparado, que estão a mandar para trás, a mandar a formação, e eles vão tornar a meter o que tinha desse. Nunca se mais estragou. E curiosamente, o partido que te criticava como estava na rua, manteve-se na rua. Mas aquela é outra questão. E então tinha uma forte repressão. E tinha ordens, às vezes, de mata própria. Baixo na asa da falar que as coisas ali, tinha episódios. E então, foi política de tolerância zero, na verdade, quem realmente efetiva política de tolerância zero foi o governo da MPD na Câmara. O PC fez sua anúncio, mas que soube fazer. Acho que é quem entender. Quem que vem com ele na cabeça, uma conferência lá fora que vai que o bem é que soube aplicar. E como a política de tolerância zero é que só dá pouco para cadeia. Então o que acontece? Quando meter alguém na cadeia, já tinha uma sequência de prisões de alto risco na cadeia. Tinha Jessimão Florel de grupos de baronés, né? De processo de tráfico. Tinha vários processos de tráfico na Cabo Verde.
que é outro nível, né? Então, no momento da prisão, começa a haver rivalidade, briga dentro de prisão, e jovem vira também aquele parte antigo que único é condenado, e maltas começa, assim, um célebre sociólogo, na anos 60, fala, cadeia a universidade do crime. E maltas começa a compreender, de facto, uma escusa de estar na rua para mas quem quer mais homem, mas que te dá, esse problema não, bom dia. Se você quer ganhar dinheiro, crime, que você ganha dinheiro. Parece que tráfico, que crime tem crime. Na Covid houve para uma desestabiliza, para uma outra questão. Nós também já nos desestabilizar em termos informal, coisas atrapalham. E para esse problema, coisas batem, alcançam outro nível. Mas eles começam a compreender, mas não, aquele é que a vida, se não crê. Ser fivixente, né? Que o ganho, o tá ganho, o tá morte atento, né? O cérebro diz que influência, que alguém apropria daquela lógica, sem entender contexto, daquele disco de 2005 de Cell, e de facto eles começam a compreender aquele linhagem. Então um monte de malta sai, fica para trás. Como tinha alguém que vai à prisão, ou que larga, a religião teve um papel importante ali. Muita critica a agenda moral, a agenda religiosa, mas não tem que reconhecer. Mas a religião teve o processo, embora aquele desconectado, você sai de uma droga para entrar naquele outro. Droga no sentido não pejorativo, mas no sentido, no fundo, ainda a estrutura que muda. Simplesmente a cabeça está lá, mas depois vai repetir e fala, não, isso é para ouro. Mesmo na questão de consumo. Mas sim, a religião teve um papel importante, sobretudo a religião nazarena. Acho que foi daquela religião que mais converte pessoas, tanto no consumo como no uso de violência, no fatores de violência. Mas o que sei fica para trás. Rapazinhos vai para frente. Com quando sair de bairro, primeiro, aquele que foi destruição de gangue naquela época foi que meninos vieram a tomar frente, aquela academia do crime, aqueles meninos de bairro, né, aqueles grupos de meninos. Por sempre tinha um grupo grande, depois tinha um grupo de meninos. Tinha outro nome, que era uma dinâmica de crime organizado no geral, embora aquele que é crime organizado, mas crime, gangue também inspira no crime organizado. Então, cada dia teve um papel realmente importante na sofisticação de gangue na Covid. Um é tráfico de drogas, se não for, aquele outro é questão partidária a nível eleitoral, que te dá aquele suposto dignidade do Flamengo militante para o semana. Que não tem cadeia. Mas compreende, mas aquele é com o Fernando Calveriano, né? O que eu falo na América de Crips, Bloods, ou seja, Crips, na América, aqueles grupos Bloods, Crips, ou mesmo Americans na África do Sul, ou mesmo mais próximo de nós que não mais para uma novela brasileira, Comando Vermelho, ou filmes, né? Comando Vermelho, tudo isso é na cadeia, né? É tudo organizado na cadeia, né? E para uma estrutura de crime organizado, ali não se fala de crime organizado, que se não for gangue te inspira. Estrutura é maçônico. Inspiração de gangue religiosa é 13, é maçonaria, né? Ideia de liberdade, Comando Vermelho, que é esse slogan, né? É tudo Revolução Francesa, é. Você está conotado com o comunismo, que tem nada, mas sobre a Cosa Nostra na Itália, a mesma coisa. Nome de Cosa Nostra, você quer que era nome de Cosa Nostra, primeiro nome de Cosa Nostra, partido. Mas é um partido. Se te definimos como partido maçônico, que lhe deixa de liberdade de maçonaria. Que é o testado, que o organizado organiza em departamento. Só em cada quem tem sua função. E gangue, tem espírito, tenta, imita, claro que depende de estrutura de cada um, mais que a estrutura, a sofisticação. Que é outra religião, né? No sentido do batismo, né? A própria palavra batismo, blood in, blood out, sangue, nos irmãos, corta muito para sangue, né? Jesus, na igreja que sempre faz, corpo de Cristo, não sei na época, né? Corpo de Cristo, e vinho que é sangue de Cristo, sangue forte, porque é uma irmandade. Por isso que se prepara para a vida de chama manos é tradicional para ter uma outra questão de badir o escravo para trás, mas tornar
acaba para trazê-lo o que fez tudo da live e para a palavra de irmão, que vem de Malcolm X. Né? Nós irmãos, não vive no mesmo contexto e nós é vítima de opressão. E discurso de gangue, discurso de crime organizado, rapaz de droga é mais interessante para se falar, nós é perdedor, nós queremos desenvolver esse país. Nós que queria palmarés, nós queria São Felipe. É um discurso que é comum. Que Pablo Escobar tinha na Colômbia. Isso é em todo lugar. Então, dentro que dia, que você organiza aquela estrutura ali, começa por aqueles doces de geração frente, eles começam a entender. Então, Deus que fica para trás. E um monte de outros realmente reconhece zero. Tem casos, por exemplo, de maltas de outro rumo que entendem, mas essas contribuições e criam uma associação para dar apoio legítimo. Tem uns que vão para a igreja e converte, vira pastor, alguns deles. Entendem que ela é essa missão espetacular. E tem outros na comunidade que se chamam muito de movimento. Corrente ativista, por exemplo, maltas que se ofende. Dino e Companhia Limitada, o que eles fazem nessa Fende, até de transforma essa Fende, que era um bairro considerado perigoso, para bairro amado. Lá que pode ter suas aquela coisa de I love, no fundo I love é uma coisa que bate construído sim, depois de vir a festa, vir aquela marca, né? Então tudo alguém adopta. Aquele é um papel que tive interessante. Agora, o governo faz esse parte também. Por exemplo, quando nós fala de política pública, é que começa no 2016. Já no tempo de Marisa Moraes, aquele maior, mais crítico, não de Marisa Moraes enquanto ministra, mas de Ministério da Administração Interna na altura, e eles tinham um programa que era Segurança Solidária. PNSIC. No momento porque tem uma política de segurança, não sei que acaba já tem uns anos, mas PNSIC, no fundo, ele devia ser uma continuidade. Mas como tem aquele problema partidário, de segregação partidária, não quero contar, mas é a mesma coisa. Simão falou que agora, primeiro, houve terceiro investimento, mas que foi a nível social, houve um investimento. Alguém foi até falei, e vira também de peixe na platô, eles começam na platô, mas ninguém quer saber, não é aquela coisa mesmo. Aquela coisa está na televisão. Se vai pesquisa, provavelmente na telejornal, Marisa Moraes, organizado intermediário de 40 ativistas na altura, na Tchada Grande, 2010, salvo erro, 10 ou 11, se não te lembro, era época eleitoral, 10 ou 11, era a véspera da eleição. Tinha uma lógica também eleitoral. Pronto. A Marisa Moraes oferece um barco, um bote de pesca, rapaz tinha bote de pesca. E aquele alguém que começa naquela dinâmica de venda de pesca, que é um brother, lá de zona anexado àquela baceira, zona tese, nome gosta de Afaltão, que se toma conta daquele barco, que estava a pescar, se tinha peixe, e rapaz um monte começa a envolver, pois ela a perseguir. Às vezes digo, mas Simão falou que ele político era desconectado. É capa da barca, é que só da barca é rei de bom, mas da barco. Por isso que ele vem da faca tem política pública, porque tem uma coisa estruturada. E questão de prisão, tens alguém que sei, você, política de restrição social, está falta uma coisa crucial, que é instituições anexas. E depois, tem que ter um período, porque tem acompanhamento ali fora. É que o psicólogo lá dentro, o assistente social que tem, que ele que tinha muito, o que tem mais que eu, mas aquele trabalho de continuidade. O governo também falta de recursos humanos, pode ter ser. Mas isso nem é nem instituto, tanto alguém de serviço social que forma, a maior parte deles é acadêmico, é verdade. Nunca se põe em causa a competência, não interessa, mas tu fala que tem verba, não estou a carro, está circulando na rua. Tem ministro de fama dinheiro que está cabo. Não é por aí. Né? Não é por aí. Só que tem prioridade porque tem agenda, que tem pensamento de país. Então, a bom nunca pensa crime, questão de segurança, embora discursivamente, e é o mais valia, de facto, aquele discurso de 2016, agora é pessoa humana, tudo muito válido. Aquele político é bonito, ninguém para concordar com alguns pontos. Para mim ele é muito institucional.
Então, tchau coisa que rebelo ta fala, que ninguém concorda, que não tem diálogo entre mim com ela até, e tchau uma coisa que é programa colaborativo de segurança comunitária. Ali começa a mim, como voluntário, né? E ninguém está participando numa associação, mas a mim não está presta em serviço. Se man está faz consultoria, é pesquisador que está faz consultoria, quem está ganhando dinheiro na consultoria, não está presta serviço para associações comunitárias de graça. E trabalho voluntário, é que é lá, é académico, intelectual. Só tá. E Judas, é que ajuda, é apoia. No fundo, é as Judas que é mesmo, mas ajuda e tenta reflete quase essa realidade. Então, na altura que os vários trabalhos que nem fazer, tenta não fazer, por exemplo, na frente. Tenta criar, ou tenta falar que ele, botar dentro de Pinicig, botar coisa interessante que nunca pôr em prática, que é policiamento comunitário. Não que tem policiamento comunitário, tem policiamento ostensivo, que é para polícia na bairro. Né? É para polícia ao serviço da comunidade e serviço próximo de bairro que tem que se fardar. Tem um monte de modelo. Mas ninguém defende um modelo que você tem que se fardar. Botar 8 horas de trabalho de polícia. 4 horas você se fardar. Qual que é o curso? O curso é questão de tecnológico. Se matou um monte de polícia que é formada na área, entra num sala comunitária, um China, mano, cria, sei lá, podcast, coisas assim. Que hoje tem que ter ideias. Nós estive recentemente na fórum de Eugênio Lima e eles têm que esse projeto ali. Então, aquela coisa era, como Pineci que está falando coisa, tem uma estrutura ali e questão de janelas partidas, a solução que eles apresentam é polícia piato, fardado, mas também desfardado, e tem que ter uma estrutura que tem, nesse caso, administração interna, Câmara Municipal e sociedade civil. Sociedade civil entra desde a universidade a associação comunitária. Mas a mim, não taxa, mas aquela coisa foi mal desenhada. Por isso que não concordo com isso, que acho que é uma política interessante, que anda a fazer, a implementação deixa muito a desejar, mas a estrutura que eles desenham, que eu concordo. Até porque me faz um trabalho para eles, se está outra estrutura que me propôs. Usa bagavete como tudo. Mas, que é? Botam que um conselho. Um conselho onde que botão? A administração, toda instituição que está, mas que é que está coordenando. Botem que ter um conselho que se tem tudo algum a nível. Se me fazendo no Covid, obrigado. Ou depois a associação fala, não, ali que as redes sociais comunitárias não surgem nessa perspectiva. E fala, não, tem que ser ao mesmo nível. E Malta, não era rapaz de outro rumo. Ou tudo dos Malta, não é que são igreja, que de igreja. Por exemplo, nessa frente funciona, que os gajos, era um gajo que está a falar, era terrível, que depois se converte para a igreja adventista, que depois é bem assassinar, coisa ok. Só é má. E aquele gajo era dinâmico. Eu falei, poxa, a minha veio tanto mal para a barra, como é que faz outra coisa? E até dinamizar aquela coisa. Não cria um conselho lá dentro, um propósito, é que a mim que cria, e me falou, olha, dá o nome, Conselho de Governação Comunitária, que era coisa que era juntar tudo, a instituição que atua na bairro, mas associações comunitárias, mas sociedade civil que tem interesse, mas de bairro, que está na bairro, ou amigo de bairro que colabora, ou de bairro que está lá instituído, no China não pensa bairro. Como se ofende de uma coisa que era fórum. Que era uma coisa interessante, que é aquele que Eugênio Lima faz hoje num outro premissa, que é, e, no fundo é aquele básico, tinha uma alguém para mim fala de que não sei o quê. Depois usamos aquela que é palestra. Então eles mudam de perspectiva. Não é simplesmente ajuda a sofisticar, aquela coisa funciona, tem que aquele indivíduo cá para morrer, usa as armas devagar. Pronto. Mas hoje Eugênio Lima já pega naquela associação Al-Qaeda, e ele é interessante, para você te refletir bairro, me facilita lá naquela coisa. Foi semana passada, numa discussão que estava comandante de polícia, estava várias instituições, igrejas, que de soluções. Mas listen flow. Tem que ter, nesse caso, polícia municipal hoje em dia. Houve experiências interessantes na Castelão, na Trachapéu, mas eles largaram lá. E depois tiveram a largar com a polícia para uma questão de partido, na altura. Que hoje continua, aquele meu está pior.
Então, e se manda falar na bairro, se não morar falar num dia, falam assim, redi, eles mesmo para o passo, eles milhões, três ministérios, Ministério da Administração Interna, Ministério da Cultura, Ministério da Juventude na altura. Eles mesmo para a guerra, elas te brigas, três caras que querem protagonismo. Agora nós que se negar. Então, tem um ecossistema, tem um sistema, um sistema institucional egocêntrico. É mim que faz. Eu não sou o mesmo governo. E mesmo foi o mesmo governo, ninguém somente Câmara para um partido diferente. Então, para que ele funcione, tem que ter articulação. Então, que tem nenhuma política que pode fazer sem articulação. E mim que tenta convencer Malta, uma solução é comunitário. Mas quem for comunitário, não tem que entender, mas crime na praia, dinâmica de crime na Platô ou na Palmarejo é que é igual na Eugênio Lima, na Safende ou na Bairro. É que é igual para onde? Para uma estrutura urbana diferente, mentalidade coletiva é diferente, então, e próprio tipo de crime é diferente. Tipo de crime é diferente. Sem certa falta, mas pega ladrão se está funciona na Tchadinha, que está funciona na Palmarejo. Então, um monte de dinâmica que tem que levar em consideração. Então, nunca pode ter uma política de criminalidade para cá o Vila inteiro. Tem que ter para já. Cada ilha, Codicil, dentro de cada ilha, cada cidade, ou vila, ou aldeia, cada não sei o que, não sei, e botão. Então, aquilo que tem que funcionar. O que acontece? E coisa sai de praia. Hoje tem efeito moda. Efeito de imitação. Se bem de marca, praia é referência. Se praia é referência, praia que as portas superam nela com o fitness park, esforço também dinâmica de gangue. Hoje na Santa Cruz, que é um mundo rural, eu estou escrito tags de gangue, cima na praia. Agora, nunca pode falar minha imitação. Não, tão dinâmica ela que se cria. Porque não se compreende ela. Nunca pode falar desse concretamente, nunca conche concretamente. Não fala aquele que conche, que é praia, Mindelo, outro lugar que esteve mais próximo, que siga. Ou mesmo sei que é outro tipo de dinâmica. E, então, política tentado, nunca pode falar que fazer, hoje tem, é preciso reconhecer, mas tive algum sucesso, mas fazer desarticulado. É que até daí, minha função é tentar articular de baixo para riba. Agora é de baixo para riba. Como me gangues no governo, eu costumo chamar, está pedindo apoio para no desenho um projeto, não tem desenho, e depois nunca mais. Quer fazer. Nunca sei se falta de interesse, ou se é que conseguir dinheiro, não sei porquê, né? Por dinheiro, não sei para ir para outro lado, ou se é para modo realmente buscar querer combater. Então, eu ainda falo violência política, não tem que ter violência política de duas maneiras. Ou porque tem recurso, ou porque tem vontade política. E me ainda trata de meter os dois. Entende? E então nunca se combate, combate é que é a melhor palavra, nunca se enfrenta, porque uma confronta é que só combate, em outro lado, nunca se enfrenta a criminalidade seriamente, nunca não enfrentar seriamente. Hoje ainda reconhece Marisa Moraes se esforço, e Marisa Moraes ainda fala nacional pessoalmente, mas depois, pronto, depois não é tipo inimigo, mas depois não vem dar aula junto e não tive outro respeito para ele, é que nunca tinha, como pessoa, mas como ministro, nunca tinha de facto, né? E também nunca tinha muito para mim, e Manta reconhece para era pessoa atenta. Ele, por exemplo, é uma pessoa que o que não está mandando nos bocos, o que não está a escrever, não está a criticar, não está a alguns debates, não está mandando, é todo. E botou em um discurso de ser bata muda. Enquanto o outro está, mas não, aquele é só da nação. Mas crítica, minha sociologia crítica, nunca estou pensamento crítico é negativo. Estou construindo na chão. E às vezes é difícil de convencer na base das associações. E para não ter um vício na tua vida, ele está torna a remeta a questão eleitoral, de mercenarismo eleitoral, que tem um estudo interessante que Roselma e mais um colega de Inefas, na 2003, esse que está falando de mercenarismo, associativismo não está enquadrado. E na questão de gangue, quem fala de
de paramilitantes, né, na altura, e que é mix aqui na água. Portanto, é mix aqui na água. Mim pode que ganha monetariamente, mas tá ganha morte, mim tá ganha para já. Mim tá vive na praia, mim tá vive na Tocou. E mim tem ideia de viver na gueto. Gueto, nesse caso, gueto condomínio. Ainda vive na praia, ainda circula na praia. Então, mim mais do que ninguém, um crepa praia, tem um passo social, que nunca tem. Uma ausência, paz é ausência total de violência. É que só violência física. É outros violência, que os dois quem falam. Mim ainda ganha memória, para já que ele ainda ganha também para o meu académico, meu pesquisador. Então, mim que ele comete não, não se pesquisa manente, ainda escreve sobre aquele. Ainda trabalho. Só que ainda tem que ganhar qual? De que maneira? De outras maneiras ganha. Às vezes aquele que não mexe. Então, primeiro, e acho que primeiro, para não enfrentar aquilo lá a sério, não tem que problema é muda a nossa maneira de pensar, é mentalidade. Por isso que ainda fala sempre naquelas 4 libertação que não mexe de fazer, né? Primeiro que a libertação de ser, né? Que não tem que liberta para não pôr libertar a mente. Primeiro é mente para libertar ser, depois depois faz aqueles outros 12 libertação, né? Que é tanto libertação do saber, né? Capacidade de pôr no lugar do outro. A mim para mim dar aula, ou para mim pesquisador, ou para mim aquele. Não tem gente na caraca e como que se pode? Você ajuda a refletir. Por isso que me refletiu alguém da choca, mas mim, se calhar, conversa com o teu ensina mais que na praia e conversa com teóricos que há mais de 200 anos atrás. No fruto vou juntar, mas um tem 4 lápis que é outro. Depois é libertação política. E nós é preso. Nunca tem que as liberdade ali. Se for que não tem como coletivo, nunca tem. Um ou outro. E depois, nunca tem para uma nova de labirância, de inhabes. Espera em inhabes. Então, às vezes, vou ficar cá na boca. Me acho muito interessante. Que o que te depois te mandou mensagem na bar, o que encontra-se na bar, na café, na onde que for, né? E, não sei o quê, mas depois que e às vezes sabe coisas interessantes de escatapup. E agora me índice de papi. Nunca papi para monar, me quero revolucionar, revolução gatão, né? Revolucionário já cá morre. Agora, a questão é que me vive nesse país e me quer ir a trabalho. Ainda faz aquilo que é trabalho. Por isso que ele vem ter dificuldade, me acusei. É meu sociólogo. Você é meu sociólogo, mas também é pesquisador. É como é me acuso. E para além de ser etnógrafo e depois ativista, ainda sei, uma palavra meio esquisita, mas também ativismo no sentido de voluntário, de presta um serviço para quem que for, né? E desde que não se tenta mudar o curso. Então, fazer de acusação, só que fazer de forma errada, né? E continua a fazer de forma errada. E aquela estratégia que ajuda na bairros, que alguns bairros montam, mas não tem implementado, que soubesse que meio que faz essa por alguém da assim, mas depois nada, e é de facto policiamento comunitário a sério, onde que você se sente próximo. Então tem aquela estrutura que utiliza próprio que os indivíduos que hoje estão no outro mundo. Mas, para terminar assim, aquele gente tem que falar, já agora, não coisa recente. Menina rapper indira, ela lançou música de rap sobre. Onde lembra canto um debate na rádio com na altura conselheiro de segurança Carlos Reis e PNC que implementa coisa, a única coisa que PNC que implementa um certo trabalho de reinserção social. Malta estava cada dia com sem escola, então para criar oportunidade tem que dar formação, né? Por exemplo, então vou criar um programa de meninos contínuos estudo na escola. Indira, que é professora, é bem. E na conversa com seus alunos, ele cria uma música que é teacher. Te lança. Depois ele faz uns entrevistas na rua com alguns malta, onde eles não conhecem por acaso, um gajo que dura preso.
e mata alguém naquela dinâmica e dura preso, e sai e que alguém critica, começa a dar palco. Não pode criticar método. Tem coisas que é sensível, que tem que ter um trabalho, background forte. Mas é uma figura pública, é um cantor, que tem alguma fama na nossa dimensão de fama, que eles utilizam esse soft power, ou seja, esse soft power para tentar fazer com que essa maneira de luta contra as coisas de meninos que entram na linguagem. A outra critica mostrar palco bandido, mas no entanto um conchoque de alguém que também é homicida, mas por questões de classe e outras coisas, nunca está falando a mesma coisa. Você, tem alguém que já foi condenado a tráfico, alguém tem a segunda oportunidade, mas também nunca está preso. Então não estão a ser hipócrita. E se manda flow quem for em instituições anexas, tem que ter uma instituição de baixo para dar apoio, mas a nossa sociedade também tem que mudar a mentalidade. Percebe? Mas quem quer arrepender é arrependido. Certo é? É arrependido. Tudo alguém tem uma segunda oportunidade. Eu se torna rescinde, é outra questão. Certo é? Então, porque pode ser que a menina, para a mulher fazer uma música, ter um projeto. Que esse projeto, que é interessante, bem orientado, mais interessante ainda, mas você ia querer fazer alguma coisa. Então, às vezes, não apoia, botar rejeita. E botar chama-lhe de um monte de coisa, você está errado. Por isso, não foi primeiro é mudança de mentalidade na mente. Se nunca muda aquele e nunca continua tem criminalidade, e a criminalidade se sofistica hoje em dia, cada vez mais. E hoje em dia não tem um crime organizado, sempre não tive, mas hoje não tem crime organizado, muito mais sofisticado, e nacional, nem meio, e coisas que tenta pior. E depois não tem uma classe política, infelizmente, naquele mundial é que só na Covid, houve debate na América, na França, na Inglaterra, na Portugal, aquele mês, botou uma desqualificação a nível de discurso político. Ele, mais complicado devido à nossa segregação partidária. Né? Então, botar cá para mistura, para além de reproduzir, né, tempo a leitura, ajuda a reproduzir, né, como coisas que você faz, você aproveita, você cria uma oportunidade. Depois, para não segregar, para eu criar fação dos gangues diferentes, né, dos partidos a nível de Cosa Nostra, e está na guerra. Então, que é um pouco de... Então, para mim, não fazer tchau, mano, tem tchau coisa para não fazer, ainda nunca se aprende com o zero. E tchau alguém que encontra que está fazendo trabalho interessante, primeiro está tenta conectar, se primeiro que verde, primeiro está tenta conecta e conota. Se conota cada resultado, botou os isso. A segredo está por lá, certo é? E pronto, e coisas já tem 20 de lá, não acontece.